salve, psiconautas do Brasil! Este é o seu canal de curiosidades sobre mistérios da mente humana e os segredos da psiquiatria. Aqui, 3 psiquiatras com visões muitas vezes diferentes sobre os fenômenos psicológicos irão discutir os elementos por trás dos nossos neurônios e a matemática que produz o que chamamos de mente humana. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com os seus amigos. Eu sou Rodrigo Ramos e estou aqui com o brilhante Roberto Canton. Olá, queridos. Espero que aproveitem a nossa discussão sobre o filme. E também com o nosso queridíssimo Ricardo Abel. Oi, pessoal, bem-vindos. Esse filme é muito interessante, cinematograficamente e psiquiatricamente também, não é, Rodrigo? Exatamente. Exatamente. Uma garota, um balé, uma mãe, sexualidade e distorção da identidade. Nina é uma adulta jovem, deve ter cerca de 18 anos, exigente consigo mesma, busca sempre a perfeição, ainda que essa seja uma condição inatingível. Subitamente, ela é colocada na posição de estrela no espetáculo O Lago dos Cisnes e tem que interpretar 2 personagens antagônicos e altamente complexos, o cisne branco e o cisne negro. O cisne branco é o perfeito, casto, encaixado nos devidos padrões sociais. Na peça, é representado pela personagem Odette, princesa transformada em cisne pelo mago Rothbard e que pode ser libertada apenas pelo amor de um príncipe. O cisne negro é a parte mundana, sem regras, ardilosa, que rouba o príncipe de Odette e a leva ao suicídio. Diante do desafio de Nina de interpretar os 2 cisnes, surgem todos os seus conflitos internos. Suas angústias, então, são compartilhadas conosco. Loucura, neurose, suicídio. O tema da nossa discussão hoje é o filme Cisne Negro, do brilhante diretor Darren Aronofsky, interpretado pela magistral Natalie Portman. Na discussão do filme, a gente coloca para todos o alerta de spoiler, para que a gente possa falar tudo do começo ao fim. Vamos começar com o Dr. Ricardo Abel dando suas primeiras palavras sobre este filme. Muito bem, eu acho que para falar de Cisne Negro não tem como não destacar a protagonista Nina. Ela, não só a Natalie Portman fez um papel perfeito, mas na minha visão, a Nina vai tendo a estrutura mental dela se degringolando com o passar da trama, não é? Ela começa mostrando ser uma menina jovem, adulta jovem, talvez 18 anos, 20, não sei, e que traz um perfil tímido. E interessante que ela, embora tenha uma característica tímida, ao mesmo tempo ela deseja ter um papel de muito destaque, não é? Então isso, na minha visão, parece que foi gerando já uma certa tensão nela, né? Ela muito retraída, muito recatada e, ao mesmo tempo, querendo se destacar. Ela queria se destacar, mas também tinha a questão da mãe dela, que por trás dela pressionava, né? Dizendo que ela tinha que evoluir, crescer, incentivando ela a assumir um sucesso que ela mesma, mãe, nunca teve. Que gerou uma pressão em cima da Nina crescente, né? E ao longo do filme isso vai ficando cada vez mais claro. Isso é interessante, eu vou falar depois de uma inveja patológica que a mãe mostra claramente, mas vamos ver o Dr. Roberto Canton, e aí, as suas impressões do Cisne Negro? Inicia com o quarto que chama muito a atenção, que é um quarto quase de criança, né? De uma menina, de uma mulher, né, dos seus 18, 19, 20 anos, mas que ainda traz uma postura algo infantil. E esse crescimento enquanto mulher, eu acho que vai se dando no filme, aos poucos, vai ocorrendo e vai acontecendo junto com ela ganhando papel, né, para representar tanto o cisne negro quanto o cisne branco. E essa
meu entendimento é que essa identidade infantil, né, vai dando espaço a uma identidade mais madura, só que cindida por várias razões, por questões internas Cindida? dela. O que você quer dizer com cindida? Quebrada, né? Quebrada internamente. Eu acho que ela vai tentando compor uma identidade, mas essa identidade ela vai se abrindo, ela não vai se completando, né? Essa dualidade dela vai se tornando rígida nos dois lados, ao invés de poder constituir um eu, né, com características distintas, vamos dizer, não propriamente distintas, mas conflitantes, como a gente tem, né, um lado bom e um lado mau, ela vai fazendo com que exista uma rigidez nessa criação, né, do lado bom e do lado mau dela. Eu queria começar mostrando um pouco da cena inicial. Eu estou aqui com 2 brilhantes psiquiatras e eu acho que eu vou contribuir mais falando um pouco do cinema. Eu tenho uma experiência com cinema e falando um pouquinho da parte psicológica, e aí eu acho que a discussão fica mais rica. Esse começo dessa cena, se puder pôr de novo, só para a gente olhar com muito cuidado, olha a sutileza do diretor, porque o diretor, o que ele pega? Ele pega uma atriz, se puder pôr até um pause naquela cena, aquela fotografia ela é perfeita, por quê? Porque a gente tem aqui a atriz, e se você reparar, a gente tem uma parte que está totalmente declarada, que é a parte que está em branco. Mas ela tem uma parte encoberta, que é a parte que está escura. Ou seja, nesse ponto, está sendo dito para a gente, nós vamos conhecer uma personagem que só sabe um pequeno pedaço dela. Tem um pedaço dela a ser desvendado. Aí pode continuar. Aí a personagem vai andando, vai dançando, a Nina vai mostrando todo o balé dela, né? Essa é uma cena do Cisne Negro mesmo. Ela até disse que isso teria mais a ver com o Bolshoi, mas não é exatamente como acontece, né? Mas enfim, ela vai dançando. A gente pode ir pro número já está chegando, né? Exatamente isso. Repare que interessante. Aqui é desvendada a parte que a gente conhece, ou seja, é uma menina angelical. Volta só um pouquinho. Repara, se puder voltar um pouquinho, justamente na hora que desvenda o que a gente conhece dela. A parte iluminada. Repara que a luz agora vai direto para ela. E nessa parte a gente vê uma menina angelical. Então, o que a Nina sabe sobre ela? Que ela é uma pessoa angelical. Aí chega o demônio, que é o Rothbard, que é um mago, né? E repara uma coisa interessante, veja como ele começa a exercer sobre ela um domínio. E a movimentação dela passa a depender da movimentação dele. A todo momento, você veja que ela vai andando e ela vai dançando, ela dança de acordo com ele, né? Eles estão juntos, ele está chegando, ele se torna uma figura demoníaca e a partir daí ele começa a manipular ela. Ou seja, ela passa a ser o que ele quer. Tudo que ela faz depende das atitudes dele. Isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque na sequência, a gente pode ir agora, pessoal, para a parte 3. Porque você veja que aqui a Nina tá tranquila, e se você for ver, ele acostumou a gente, o diretor acostumou a gente com aquela parte, com o demônio, e passa uma figura atrás. Esta figura que passa atrás, vestida do mesmo jeito que estava o Rothbard, é a mãe. O que sugere pra gente que quem vai aprisionar esta menina no papel de Cisne Negro agora é a mãe. E aqui vai começar todo o processo neurótico. Vocês querem comentar sobre isso? Eu gostei da explanação, gostei das observações. Só que o traje não é o mesmo, né? Depois a mãe passa no espelho, enfim. Mas é muito marcante. É muito marcante uma essa sugestão. Transição. É muito marcante essa transição que é feita. É um recurso do diretor para associar os dois personagens.
Isso que eu acho que é uma coisa extremamente interessante. E a mãe, ela vai se mostrar uma pessoa muito difícil, como você disse, né? Sim, essa mãe ela vai se mostrando cada vez mais invasiva, dominadora, que não respeita, né, a intimidade da filha, tanto que no filme tem um trecho que mostra que a porta do quarto da Nina, que é a personagem, não tem nem tranca. Né? Em algum ponto, a Nina pega um pedaço de madeira para servir de trava para a porta dela, buscando uma privacidade mínima que ela não tinha. Não tem nem espaço para se enfiar uma chave, né? Não tem uma fechadura, nada, assim. É Nada. só mesmo a maçaneta É uma isolada. menina completamente manipulada, né? E a mãe mostra traços de inveja, porque a gente considera na psicologia patologia dos sentimentos. E a inveja é um sentimento normal, todo mundo tem. Toda vez que tem desequilíbrio de felicidade, a gente pode ter inveja. Mas com as igrejas monoteístas, alguns sentimentos humanos que todo mundo pode ter a qualquer momento foram categorizados em sentimentos que podem e sentimentos que não podem, sentimentos que são do demônio. A inveja foi considerada um sentimento do demônio, mas a inveja ela marca uma coisa muito interessante. Ela marca uma sensação de injustiça, que os direitos não foram iguais. E como é que a gente assiste uma inveja patológica? Né? A inveja, por exemplo, mostra para mim sua caneta. Eu vou mostrar o que é uma inveja patológica. Fala, olha que legal a minha caneta. Olha que legal minha caneta. É fina, né? Meio a tampa estranha. Legal. Gostou? Você concorda que eu tirei o seu sorriso? Você estava feliz mostrando a caneta e de repente eu acabei com a sua felicidade. Põe no número 3, Fernando, a gente vai ver exatamente a mãe num processo desse. Que é um processo que a mãe está lá conversando com a Nina, elas estão conversando sobre a comida, a mãe ela leva, a mãe colabora muito com a anorexia dela, né? Se puder aumentar um pouquinho e até voltar um pouquinho, porque eu acho que já mostrou o momento. O quê? Olha lá. Essa cena nós mostramos, né? Que é a mãe passando atrás, tudo. E depois nós vamos ver agora. Essa noite, Ela vai mais ou menos descrevendo. dançando cisne branco. É um pouquinho mais pra frente. Mais parecida com a do Bolshoi. E com certeza devia. Ó, é um pouquinho antes agora. E você? Nós estamos quase no ponto. Ó. Olha que bonita, Rosinha. Rosinha. Está de bom humor. Ó. Ele prometeu nos usar mais nessa temporada. E com certeza devia. Já está lá há bastante tempo. Percebe? Ele fala, ele vai me colocar mais, ele vai me dar mais destaque na companhia. A mãe faz uma cara horrível e depois ela fala, já devia, você tá lá faz tanto tempo, ou seja, até agora você não foi aproveitada. Tanto que a Nina perde o sorriso. Esse tipo de atitude da mãe também pode ser chamada de atitude passivo-agressiva. Né? Quando você tem um tom muito amigável, um sorriso no rosto às vezes, mas por trás você está passando uma mensagem agressiva que destrói a pessoa na sutileza. E essa mãe em vários momentos tem essa atitude muito ambígua. Sempre ela é passiva-agressiva, né? Sempre. E a gente tem algumas situações na história, né? Como Michael Jackson, né, como outras figuras, tanto do ponto de vista de atletas, quanto, enfim, celebridades que conquistaram aí um espaço bem grande na mídia, onde há uma força, né, de quem cria, quem cuida dos pais, da mãe, de acabar solicitando demais da criança, né? Ou no caso da adolescente, ou no caso da adulta, né? Uma resposta sempre a quem
do que ela está fazendo no momento, né? Então é como se ela chegasse no local, conseguisse dar dimensão àquela expectativa, mas aí se coloca uma expectativa ainda maior, né? Vai se projetando cada vez para frente a expectativa. É o famoso tirou 8 por quê? Podia ter sido Exatamente, 10, podia né? sido Tirou 10. 9,5, que pena. Alguma coisa assim, Tanto que né? num determinado momento ela fala, né? Eu tenho que ser perfeita. Né? Pegando um pouquinho isso que você falou, eu trouxe um materialzinho aqui pra gente imaginar como seria uma personalidade ideal, né? Imagina que a criança nasceu, ela foi bem tratada, aí vai montando os tijolinhos da personalidade. O ambiente é bom, tudo funciona de acordo com o que biologicamente é esperado, ela é amamentada ou equivalente, ela tem a presença do pai, a gente não ouve falar do pai da Nina, ela tem, o clima é extremamente favorável. Quando isso acontece, o que nós vamos ter? Eu vou pegar agora tudo aqui, a personalidade fica coesa, né? Fica ok, a pessoa fica adequada. Opa, aqui ficou uma personalidade bem construída. Bem construída, né? O seu forte não são bloquinhos. Não é construir personalidades. Eu fui ajudar e atrapalhei. Mas enfim, agora, quando a gente tem, aqui nasceu, ok, a mãe não traz um clima bacana, o clima da casa não é bom, o pai não tem, então já começa a formar, o pai ou o equivalente, né, vai formando buracos na personalidade, certo? E esses buracos na personalidade depois vão cobrar um preço caro. Então a pessoa vai tendo assim. São esses buracos aqui que de repente vão ser portas associadas a questões genéticas de doença mental. Me parece que a nossa personagem Nina, ela tem um monte de buraco. E um dos grandes buracos dela é a questão da mulher. Ela foi condenada a ser criança para sempre, pela mãe. Então, o lado mulher mais animal, vamos dizer assim, o lado fêmea, fica completamente bloqueado. E o filme inteiro é uma busca dela por esse lado que está encoberto, que naquela cena inicial está escuro. Ela não conseguiu desenvolver, ela de alguma forma está buscando aqui referências para preencher essa questão. E ficar com a personalidade mais coesa, não deu certo a minha representação, mas é mais ou menos Não deu pra entender. Não, mas é o que acontece no final, né? Ela não consegue fazer esse preenchimento. No final, né, na minha visão, ela integra as duas coisas. É que a gente, não sei se é o momento de a gente chegar no final, mas para ser uma pessoa completa, ela teve que matar aquela criança. Entende? A gente também pode entender, né, como uma vivência psicótica, aliás, com a palavra Ricardo Abel. Bem, a gente deve lembrar que o filme pega um recorte da Nina já com seus 20 anos de idade, mas ela está nas mãos dessa mãe desde que ela existe. E ao longo de toda a infância e adolescência, onde a gente vai formando bases da personalidade, como o Rodrigo estava colocando. E dentro de um ambiente com uma mãe que frequentemente é passivo-agressiva, extremamente exigente, invasiva, né, das intimidades, invejosa, que não permite que a Nina vá construindo a sua identidade mais madura. Que ela brilhe, né? Que ela brilhe por si só, não é? Isso vai criando uma personalidade mais tímida, como eu comecei falando, e dá para perceber, uma coisa que me chamou a atenção é que a Nina sempre fala num tom de voz muito suave. Ao longo de todo o filme, ou na maior parte dele, dificilmente ela se exalta, ela fala alto, mostrando que a personalidade dela, que como em toda personalidade é formada por dois pilares principais, que são a moral e o temperamento. Moral da personalidade são os aspectos mais de regras, que são adquiridos por aquilo que o seu pai e mãe ensinam de certo e errado, o que a sociedade que Freud chamava coloca. de superego.
ou que o Freud coloca como superego, que são normas que vão reger o certo e errado e os seus limites, do que pode e o que não pode. Isso seria o aspecto moral da personalidade. E existe o temperamento, que é um outro aspecto da personalidade mais relacionado a um lado mais emotivo, mais afetivo da personalidade. Daí vem as pessoas poderem ter um temperamento mais tímido, ou mais explosivo, ou mais oferecido, mais dado, enfim. A Nina foi ficando, ao que me pareceu, uma mulher que foi ficando muito fechada, muito intimidada, muito presa naquele universo infantil que a mãe prendia ela. Com muitos buracos na personalidade. Em algum ponto, ela foi tendo que ela se viu em maus lençóis em algum momento, porque ela queria subir na vida, ela queria assumir uma posição de destaque. E o instrutor de balé, que eu esqueci o nome do personagem, mas o instrutor Tomás, né? Isso, Tomás. Ele teve um papel meio, né, se insinuava para ela e tal, mas ele teve um papel de colocar isso para ela muito claramente. Falou, olha, você precisa se libertar. Ele foi fundamental, na minha visão, para tirar ela da mãe. Ele e a menina, a outra amiga dela lá, foram fundamentais para tirar ela daquele ambiente e falar, vem pro mundo. Exatamente. Ele despertou nela alguma coisa mais sexual, né? E foi falando, olha, você precisa se colocar, ser mais agressiva. E aquilo não era natural dela até aquele momento. Mas ela percebia que se ela queria ser o cisne negro também, além do cisne branco, que a todo momento o Tomás fala para ela, olha, eu vejo o cisne branco em você. Porque era o cisne bonzinho, adequado, todo perfeito, mas o cisne negro, será que ela conseguiria? Então ele fazia aquelas provocações para tentar deslocar ela do cisne branco para o negro. Mal ele sabia que o cisne branco era ela na vida dela mesmo. Exatamente. Ela era assim o tempo inteiro. Então, para ela se deslocar do cisne branco para o cisne negro, aquilo foi muito agressivo para ela, no mundo interior dela, eu imagino. É que tem uma questão que me chama a atenção e que passa o filme todo. Ela tem uma expressão facial, né, de tristeza, todo o filme, né? Ela passa a sensação de que pouquíssimos momentos de alegria, né? Isso eu acho que é relevante, porque, mais uma vez, o filme, e me corrija se eu estiver errado, mas assim, o roteiro, ele é quase a história do balé, né? Assim, ele se mescla, a história dela se mescla com o balé a todo momento. Então, e termina... não vamos falar do fim ainda, né? Não pode se falar do fim. Mas, enfim... Mas eu acho que é uma brincadeira frequente do diretor. Você vê que o diretor já começa brincando quando tem aquela cena que ele vai escolher quem vai participar e ele encosta nas meninas. Quando ele encosta, todo mundo pensa que as meninas encostadas foram as escolhidas. E ele fala, quem eu não encostei... Então já é o diretor falando, aqui vai ser tudo diferente. Não é exatamente o que você está vendo. Agora, uma coisa interessante que eu complementando um pouco do que você falou, é assim, nesse modelo que eu fiz, né, que a Nina tem alguns buracos, se eu vejo a Nina no consultório como minha paciente, a primeira coisa que fica para mim evidente é que é uma paciente com duas dificuldades imensas. Ela não consegue assumir a própria agressividade e ela não consegue assumir a sexualidade, o lado fêmea. São esses buracos. Curiosamente, são esses dois traços delas que são fundamentais para o cisne negro. Então, quando ela entra no cisne negro e ela não tem o recurso necessário para fazer aquele personagem, ela entra quase em desespero. Eu não vou usar o termo pânico, porque senão vai trazer a doença. Mas ela entra em desespero, ela não tem aquele recurso. E aí vai vindo tristeza, vai vindo desespero, vai vindo, meu Deus, eu não vou conseguir, aquela coisa toda. Né? E o diretor, o Thomas, ele, embora se mostre em algum momento muito sedutor, ele acaba sendo fundamental para o desenvolvimento dela. Para que a gente preencha esses buracos. Eu acho que há um atravessamento assim, dessa situação, né? É atravessada. E de uma maneira, eu acho que até perversa
tanto pelo Thomas quanto pela outra bailarina, né? Que sai e coloca, enfim, numa noite, leva ela para se divertir, mas, enfim, vai um pouco além. Eu nem sei se eu estou entrando, né? Eu entendo essa cena que você está falando como fundamental para o desenvolvimento da sexualidade dela. Então, eu acho que é atravessado. Eu acho que é atravessado, eu acho que é meio agressivo. goela abaixo, assim, eu acho que é agressivo, eu acho que a forma como ele também a aborda, o Thomas também é agressivo. Então, eu acho que mesmo esse caminho que ela poderia ter, né? Na composição do lado mulher, na composição da sexualidade dela, eu acho que é feita de uma maneira, como se poderia dizer, tóxica. Né? Então, não é uma construção... não é do jeito saudável como o Rodrigo descreveu, sim. mas acontece meio a fórceps, né? Porque isso deveria acontecer com 15 anos. Né? Agora, uma coisa que eu acho que, se a gente pegar um pouquinho as teorias mais psicanalíticas ou da análise psicodramática, no desenvolvimento da sexualidade, a gente passa por uma fase que é dita fase homossexual. O que significa essa fase homossexual? Não quer dizer fase de pessoas que se desejam, não é. Menino só quer ficar com menino e menina só quer ficar com menina. Para que serve essa fase? Para a pessoa desenhar a mulher que ela quer ser. Depois ela entra numa fase que é dita fase heterossexual, em que ela vai projetar o homem que ela quer no primeiro namorado, etc. Nessa fase homossexual, a gente sempre tem um melhor amigo. Todo mundo deve lembrar do seu melhor amigo, o primeiro melhor amigo, a primeira melhor amiga, que de repente nem fica mais amigo depois. Por quê? Porque é uma figura projetada. Você projeta o que você quer ser como mulher ou como homem naquela figura. Depois, na fase heterossexual, naquele amor platônico, você projeta o homem que você quer ser, tendo sempre como raízes as figuras mais básicas, né? Mãe e pai, que a mãe apresenta o mundo feminino, o pai apresenta o mundo masculino. Não é à toa que, para Nina desenvolver a sexualidade dela, ela precisou primeiro ter um contato íntimo com uma mulher. Ela precisou daquela coisa... primeiro, ela está no mundo feminino, no mundo do balé, tudo. O único homem que aparece praticamente é o Thomas, e o príncipe e o Rothbard, são os 3 homens. E depois ela precisa entender ela como mulher com uma mulher. Para, num segundo momento, no final do filme, ela dar o beijo no Thomas, que é quando ela diz, agora eu estou integrada, eu consegui completar partes da minha personalidade que estavam incompletas. Sim. E eu acho uma leitura fantástica, sua leitura é fantástica, mas eu ainda fico com a impressão de que, exatamente, ela ainda tinha uma identidade muito pueril, né? E nessa composição mais adulta, né, ou inserindo a questão da sexualidade, ela insere de uma maneira super atravessada, né? Então ela experiencia aquela aproximação. Então, ela experiencia uma questionável, né, a relação com a outra amiga, com a outra bailarina. Isso fica até no filme fica em dúvida, a gente fica meio em dúvida se houve realmente um contato. Houve o desejo, talvez uma masturbação, mas de fato fica a dúvida se ela realmente teve uma relação sexual com a outra bailarina. Sugere fortemente que não, né? Porque depois a menina não sabe, ela até pergunta, você sonhou comigo ou não? Aí que surge, gente, um outro olhar do filme, que é o fato da Nina poder estar ficando psicótica. Que a gente estava conversando antes, o Rodrigo pensou, não, será? Talvez não, talvez sim. Mas a gente pode falar o que faz a gente poder pensar que talvez sim, né? O que é psicótico, doutor Ricardo Abel? Psicótico, gente. Psicótico é o seguinte... De uma maneira simples, é quando uma pessoa desenvolve delírios e alucinações num cenário onde a crítica, a noção que ela tem disso é muito pobre ou ausente. Ela quebra com a realidade. Ela quebra com a realidade. Mas a nossa realidade é diferente da dela. Ela passa a ter uma realidade muito pessoal, onde pode haver alucinações que são
estímulos que o sistema nervoso faz a leitura sem que exista o objeto externo. Por exemplo, uma alucinação pode ser visual, quando você vê uma coisa que só a pessoa vê, outras pessoas não veem. Uma alucinação pode ser auditiva, quando escuta sons ou vozes que só ela escuta, e assim por diante. E existem os delírios, que são crenças, pensamentos que fazem um sentido absurdo só na cabeça daquela pessoa. Para ela, aquilo, um delírio é uma realidade. Exemplo, uma pessoa que tem um delírio que está sendo perseguida, que querem fazer mal para ela. E ela tem certeza que isso está acontecendo. Mas ninguém mais do círculo dela comprova isso. Isso não está acontecendo de fato, mas ela vive como se tivesse. Então os delírios são crenças, pensamentos que a pessoa tem como uma certeza. E as alucinações são as produções que a gente normalmente diz que são erros dos órgãos dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Na verdade, os órgãos dos sentidos em si estão funcionando bem. É mais internamente, lá no sistema nervoso, que o cérebro acaba produzindo esses estímulos, mesmo que não tenham sido capturados originalmente, nem pelos olhos, nem pelos ouvidos, nem pela pele, pelo tato, nem nada. Quer dizer, a pessoa enxerga uma coisa que só ela enxerga. Só ela enxerga. O cérebro funcionou errado. O cérebro funcionou errado. Vocês devem supor ou saber que os estímulos do ambiente que a gente vive, eles são capturados, por exemplo, pelos olhos. Os olhos capturam a luz do ambiente, mas quem enxerga mesmo é o cérebro. Olha que interessante, né? Mas tem um dado que eu acho que é fundamental para a gente continuar essa discussão e você retomar desse ponto, a psicose, ela traz um prejuízo na realidade. De alguma forma, a pessoa teve um prejuízo no funcionamento. Ela não consegue funcionar do mesmo... O quadro psicótico é uma forte agressão cerebral, de tal sorte que a pessoa começa a ter dificuldade de se relacionar, de continuar fazendo o que ela fazia, etc. Diante disso, eu me questiono por que essa moça está psicótica. Então, por quê? Primeiro, a psicose, ela nem sempre tem uma instalação abrupta ou súbita. Algumas pessoas, antes de entrar no estado plenamente psicótico, podem passar por uma fase prévia, intermediária, entre estar são e estar psicótico, que é uma fase chamada fase tremática, ou de trema. É um nome estranho, onde a pessoa experimenta uma estranheza da realidade, uma estranheza das coisas, e alguns sintomas sutis podem se entremear com momentos de normalidade, até que a psicose se instala fortemente, aí não é mais nada sutil, e aí entra nisso de desconstruir mesmo a capacidade da pessoa se relacionar com o meio e com as pessoas. Eu suponho, né, eu fiquei imaginando que talvez, diante daquele momento de intensa pressão, de ter que assumir um papel totalmente desconectado com as capacidades naturais da personalidade da Nina, ela se colocou numa situação onde ela tinha que enfrentar a mãe, coisa que provavelmente poucas vezes ou nunca ela fez na vida. Ela se colocou numa situação de tal estresse emocional que talvez aquilo tenha sido um gatilho que empurrou ela para um estado inicialmente psicótico. Psicose pode iniciar assim? Olha, é uma questão. O que faz uma pessoa ser psicótica? Tem a ver com genética, tem a ver com a possibilidade da pessoa estar psicótica. Não fica psicótico quem quer, mas quem pode, como a gente diz, né? Tem que ter um preparo biológico para a psicose se instalar numa pessoa. E talvez, por hipótese, a Nina tinha esse preparo. Com todo esse estressor externo, pode ter sido funcionado como um gatilho. E ela começou a iniciar sintomas aqui e ali. Mas a psicose totalmente destrutiva das relações e do funcionamento social da pessoa não teve tempo de se instalar no tempo do filme. Não deu tempo, mas ela começou a ter algumas vivências estranhas, não é? E que, em algum ponto, me pareceu que isso foi tudo alavancado. Se você tem como colocar a cena 7, por favor, gente? Alavancado pelo quê? Pode haver, em muitos casos, uma correlação entre o inaugurar de um estado psicótico e o uso de drogas psicoativas, não é?
teve aquele momento em que ela sai com uma amiga dela, e essa amiga querendo deixar a Nina solta, falando, você se prende demais e tal. E Que é essa uma pessoa amiga... fundamental no final, né? Sim, olha lá. Aí a Nina tá na balada e, de repente, ela vê que a amiga coloca uma Êxtase. droga, êxtase, né, na bebida dela. Olha lá a cena. Colocou a bebida, a Nina viu, então não é Aliás, que ela... isso hoje em dia é o medo de todo mundo, né? Colocar droga na bebida. Exatamente. A Nina viu, a amiga vai lá toda empolgada, tá lá com os menininhos. Enfim. Ela fica receosa por um momento. Mas você entende que isso pode ter gerado um quadro psicótico? Vamos concluir a cena então. Isso pode ter sido um reforçador de um processo que já estava ali se instalando. Não é uma droga psicoativa, pode ter deixado ela ainda mais vulnerável. Tanto que depois disso daí, ela vem a cena que ela imagina, simula, delira, alucina, que vai para a casa dela com a amiga, que entra no apartamento, ela enfrenta a mãe, tranca a porta, ela fica com a amiga no quarto dela, elas transam, e mil coisas acontecem, e no dia seguinte, nada disso tinha acontecido. Então, foi tudo efeito pleno da droga apenas? Pode ser. A droga funcionou como um pequeno empurrão na direção das alucinações? Também pode ser. Ela já estava antes também, né, apresentando algumas alterações. O que eu acho que é relevante, né, e que fala um pouco contra, ou não contra ela ter estados psicóticos ou não, mas eu acho que é uma liberdade artística, né, que o autor tem, de colocar essa impressão de psicose, porque o funcionamento dela, inclusive, melhora, né? Assim, ela com essa apresentação psicótica, ela vai entrando cada vez mais nos personagens, tanto do Cisne Branco quanto do Cisne Negro, principalmente o Cisne Negro. É né? por isso que eu não consigo entender como psicótico. Porque ela não perdeu funcionalidade, ela dançou super bem. O que eu vejo é um amadurecimento, um crescimento, e tudo que a gente viu como psicótico, porque é verdade, acontece, eu concordo com vocês, acontecem muitas cenas que não são compatíveis com a realidade. Mas para mim aquilo é tudo interno. Ela não, de a psicose forma, sempre é interna. Mas aí a psicose de alguma forma externaliza. De alguma forma eu vou dizer para você, o FBI tá atrás de mim. Eu vou dizer pra você, eu tô ouvindo vozes, ou eu vou falar sozinho. Mas em alguns momentos Mas ela fez fala, isso. né? Em alguns momentos ela tem esse... Quando ela vai falar pro Thomas que como é que é o nome da outra? Lily. Uhum. A bailarina Lily tava querendo pegar o lugar dela. Mas né? ela... Não. Mas, E ela fala, mas você não era tava lá em... evidente. Mas então, era evidente. Isso não estava acontecendo, porque se ela virou substituta, depois que a mãe falou que ela não podia ir, ela se arrumou, a Lily. E quando a Nina chega, a Lily vira e fala, o que você está fazendo aqui? Ou seja, ela estava querendo aquilo. Tem o Thomas mesmo fala, tem uma dinâmica de papéis disputa, enorme. tem uma dinâmica Enorme. de disputas, isso tudo bem. Mas assim, eu acho que ela tem um além disso, né? Quando, inclusive, no camarim, ela acaba matando a Mas Lily. é tudo né? interno. Então, mas interno, Mas a psicose é interna, né? exatamente. Então, a psicose é interna, é um mas fenômeno ela interno. precisa externalizar. Ela externalizou. Como é que a gente analisa Ela que a não- pessoa está psicótica? Quando ela fala que ela está delirando, ou quando ela apresenta um falar sozinho, que a gente chama de solilóquios. Não, e às vezes tem Mas ela até uma internalizou com apresentação- desvio comportamental. O que é desvio comportamental? É quando, por causa de certas crenças delirantes ou por causa de alucinações, você atua o seu comportamento naquela direção. No camarim dela, ela quebrou o espelho. Foi dali que veio Eu entendo que ela veio- pegou o vidro e colocou nela mesma. Eu acho que né, teve do- muito estresse. Acredito que ela pode ter quebrado o vidro, como a outra quebrou também, a Winona Ryder, que eu não sei como que é o nome dela no filme, como ela Beth. também quebrou. A gente sabe que nesse momento de construção artística, geralmente é muito difícil. Vamos levar do Heath Ledger, quando interpretou o Coringa. Então, realmente tem essa dificuldade. A pulga atrás da orelha fica para mim quando a gente pensa que ela é psicótica. Porque
o funcionamento dela melhorou. Eu concordo Mas você que ela mudou entende o que ela jeito de estava ser. a psicose estava surgindo, não é que surgiu e ela já estava Eu não concordo psicótica há que tem 10 psicose. anos. Eu não concordo Não é? que tem psicose. Ela via ela mesma em alguns momentos andando no metrô, ela via ela mesma e aquilo poderia significar que ela ou tinha uma ilusão. Ilusão é quando você tem um objeto real, só que você distorce ele, né? Quer dizer, eu estou vendo aqui uma caneca, só que de repente eu olho e vejo, sei lá, um sapo. Existe um objeto, mas eu distorci. A ilusão, Então, eu concordo. A ilusão será que não ela necessariamente é um fenômeno alucinatório. Não. Alucinação é uma outra etapa. E quando E não existe necessariamente percepto... É psicótico a ilusão. Não necessariamente, mas dentro desse contexto, parece que ela estava caminhando para um descolar progressivo da realidade. Ela se via com as penas e com a pele dela mudando. Então, mas aquilo isso é ela a forma com do ela. diretor mostrar que ela estava pirando, Eu acho que o diretor entrando fez uma brincadeira. numa realidade própria, Ele só colocou dela. a gente que na é posição de Então, psicótico. quando você tem a psicose, a pessoa tem uma realidade própria, só dela. Só ela estava vendo aquelas penas, aquelas coisas. Só ela estava sentindo aquilo. Sim, mas ela, de novo, em nenhum momento ela falou, preciso ir embora porque eu tô com as penas. Não. Entendeu? Em nenhum momento aquilo alterou o curso do comportamento dela. Aquilo ela só sentia. É que nem um dia você tá mal, você tá totalmente angustiado. Você vai lá e... Ela ficou, enquanto Cisne Negra, ela mudou muito. Ela ficou agressiva, ela ficou despojada, Então, ela mas perdeu freios e comportamentos. O que a gente pode ver? Que ela passou por um processo. Nesse processo ela melhorou, ela integrou parte da personalidade dela, e então ela ficou mais saudável. A ponto de se matar no fim. Então, aí que o se matar no fim, que eu acho que é altamente questionável, e aqui entra na licença poética. No Lago do Cisne, realmente o cisne branco se mata. Eu enxergo aquele se matar como ela matando aquela Nina antiga. Ela tá matando a Nina cisne branco, a Nina certinha. Tanto que ela fala, eu senti, agora eu senti, eu sei do que nós estamos falando. Pode ser que Ou seja, eu integrei. na cabeça dela fez sentido. Então, Só aquele que foi o único momento que eu concordo que teve uma externalização de algo, que é quando o sangue passa e as pessoas observam. É o único momento que eu vejo, mas eu entendo aquilo como uma licença poética do diretor. Eu entendo que ela estava começando a gente presencia ali nesse filme a instalação primordial, inicial e gradual de um estado psicótico, que nem sempre começa no grau máximo de um dia para o outro. Ela foi experimentando alterações e estranhezas em relação às coisas. Para mim é um Tinha aquela vez que ela pega uma pele do dedo e arranca. Aquilo depois não tinha mais. Mas ela tem a todo momento. Era uma experiência. Ela Se machuca, de fato. Que ela faz uma automutilação, a gente usa até o termo na psiquiatria dermatotilexomania. Isso ela faz bastante. Faz bastante. Mas naquela cena que ela arranca a pele, aquilo não era uma experiência realista dela. Era uma experiência, a meu ver, psicótica. Porque depois o Deus dela tá inteiro. Transformando também, dificuldade. Né? Onde ela se vê se transformando. O pé dela, né, criando se fosse um pé de dobrando para trás. Eu tenho muita dificuldade em enxergar um quadro psicótico sem um prejuízo funcional. Mas você entende que o prejuízo funcional se instala gradualmente? Mas ou ela você não tem prejuízo, ela saiu maravilhosa. Exato, ela não tem o prejuízo. É que a minha questão e a sua é que assim... Nós estamos acreditando que um dia ela vai virar psicótica. Não. É que a psicose, para se instalar, ela não precisa já ter o prejuízo funcional. Por exemplo, não existem pacientes psicóticos que trabalham, que levam a vida. Não tem esquizofrênicos de alto funcionamento. Eu tive uma paciente minha mas que estão tratados. Que era atriz. Tratada. Sim, tratada. A pessoa tratada, tudo bem. A Nina em nenhum momento é tratada. E existem outros quadros que começam com uma confusão, com uma desorganização, vamos dizer, da percepção da realidade e depois se definem melhor. Mas a gente pode dizer que ela está psicótica quando tem o prejuízo, a não ser que for a fase, como você disse, a fase tremática, que é a fase inicial. Né? Essa é a minha ideia. Não era uma fase inicial, que seja uma fase inicial. Série de apresentações dela são de uma psicose já instaurada mesmo. Não, mas agora, já instalada. O que eu acho que é inicial. Eu acho que há uma liberdade, né? Uma licença poética, né, para se cita, né, ou algumas referências da psiquiatria
como a psicose, utiliza, acho que a psicose, não na sua apresentação clássica, acho que em alguns modelos, em alguns momentos mais presente, outros não. Também a automutilação que ela realiza. Além disso, tem também o transtorno alimentar, que ela uma provável bulimia que ela tenha, pela até exigência grande, né? Na Que questão vem lá da mãe. E que vem da mãe e que vem da própria função como bailarina, né? De manter um peso específico, né? De manter uma condição de apresentação física, de uma beleza. Então há uma exigência muito grande. Ela está no meio de uma exigência muito grande. E, enfim, como facilitador, como você falou, né, deflagrador de um quadro psicótico, mas eu acho que é uma licença poética. A gente não tem Agora, o que eu clara acho que é vivência. interessantíssimo a gente ver, né, que é uma personalidade de uma garota que se cobra horrores. E isso a gente vê na sociedade cada vez mais, né? As pessoas se cobram, têm uma autoexigência imensa e apresentam algum grau de sofrimento, né? Até que ponto essa autoexigência excessiva é benéfica ou é maléfica? Mas sabe o que eu pensei sobre isso? O que a gente vê no filme é a formação de uma pessoa com uma personalidade mais fragilizada, não é? Nem todo mundo, na situação de pressão que ela passou, que eu acredito que ela ficou psicótica ou teve alguma ruptura com a realidade. Chegaria nesse ponto. Algumas pessoas, possivelmente com uma formação de personalidade mais sólida, mais estruturada, poderia estar preparada para dar conta de pressões e dificuldades maiores na vida. Então, mas será que ela teria tanta autoexigência? Ou será que a pessoa falaria, vou dar o meu melhor, mas sem aquela coisa de eu tenho que ser perfeita? Porque a Nina usa muito esse termo, eu tenho que ser perfeita. Só que a perfeição é inatingível. Pois é. Então, eu fiquei com a impressão, que a gente vê muito. Eu fiquei com a impressão que isso foi plantado, né? Muitas vezes, né? Hoje em dia. Sim. Né? Eu recomendaria para os nossos queridos ouvintes não se exigirem tanto. Faça com carinho o que você vai fazer, mas sem tanta exigência. Porque isso realmente é porta para ansiedade, para depressão, para adoecimento. Exatamente. E pessoas diferentes terão seus limites diferentes, não é? Como eu estava dizendo, a Nina me deu a impressão de que foi uma menina que se construiu de uma maneira, não de propósito, por culpa dela, mas também por participação de como foi a vida dela. Parece que a mãe dela foi complicada com ela, não sabemos do pai, né? E ela com uma vida de pressão, exigência, colapsou em algum ponto. Quer seja de um ponto de vista mais do funcionamento psicológico dela, ou que ela rompeu para um lado psicótico de fato, o que a gente tem certeza é que alguma coisa deu ruim ali no final. Porque ela morre, né? Eu acho que é muito importante ficar claro, assim, porque todo mundo fala, toda hora que eu vou falar sobre mãe, as pessoas falam, lá vem a mãe, já vai falar da mãe. Não é da mãe que nós estamos falando, pessoal, é do ambiente. O ambiente, pensa assim, o cérebro humano é como se fosse um computador. Quando a gente nasce, esse computador vai ser programado. Quem que programa o computador cerebral? Quem está do lado da criança. Então a mãe vai programar aquele cérebro com o que ela considera verdade, com o que ela considera melhor. Se a mãe tem alguma neurose, a neurose vai junto. O que é neurose? É um conflito psicológico. Se a mãe tem algum defeito, vamos dizer assim, o defeito vai junto. Mas não é a mãe só, o pai que está junto. Né? No caso da Nina, o pai pareceu ausente, não é citado o pai. A ausência de pai já gera um desses buracos que eu pus aqui. Mas também nós estamos falando da tia, da avó, da babá. A gente quer saber aquele ambiente da primeira infância, porque é na primeira infância que são formadas as bases da personalidade. Depois a gente vai aprendendo conduta social, etc. A gente só vai voltar a aquecer o psiquismo de novo na adolescência, quando vem a sexualidade. Então, o que acontece aqui é que a gente tem uma menina que ficou com o psiquismo completamente prejudicado e que depois foi alçada por uma posição em que ela teve que exercer o máximo. E ela não tinha recurso para isso. Ela colapsou, né? Em algum ponto. Eu acho que minhas
palavras finais é que ela não subiu degraus, né? Ela não foi aos poucos, parece. Parece que houve uma ruptura abrupta da transição dela, enquanto uma característica mais infantiloide, para a postura de mulher, né? Mas eu acho que eu discordo um pouco, porque eu acho que foi gradual. Nós estamos num período de um filme, né? Mas enfim, você vê que inicialmente ela vai, aí ela dá uma contrariada de leve na mãe, depois ela acha madeira, guarda a madeira, ela não usa ainda a madeira, ela dorme com o negócio de ninar lá. Mas foi no lapso de tempo infantil. de dias, vamos dizer. Qual é a linha temporal do filme? Dias, Não, eu imagino. Eu imagino que sejam meses. Mas muito meses, de qualquer que maneira, seja. meses para alguém Vamos supor que seja um ano, vamos dar isso por barato. Mas Mesmo assim é breve, né? breve. Mas veja, que seja um ano, vamos dizer. É breve, mas não é um lapso de tempo curtíssimo. Nós estamos falando de uma pessoa que está desenvolvendo Mas para desenvolvimento de um lado da personalidade você- muito grande. Uma pessoa será com que dá em um psicoterapia em ano? um ano consegue mudar muita coisa. Mas de um processo guiado, não é? Aprofundado, Sim, mas de ela maneira teve- proposital, sendo tocado em certos Mas aspectos. até que né? ponto Thomas e a Lily também não foram grandes guias dela? Né? Porque a todo momento ele fala, se solta, a todo momento... Eu acho que é um trisco de Sim. perversão, né, Eu de entendo, mas eu acho que perversidade quando você nos fala dois. dessa coisa da perversidade, você está olhando, na minha visão, sob uma perspectiva sociológica e moral. Pode ser. Mas se a gente esquece a moral e olha de um ponto de vista psicológico, aquilo tem um outro tipo de sentido. Se você tira Sim, a moral da cena. é ofertado outras vivências para ela. Outras vivências para ela. Que são vivências que sim trariam É lógico- um amadurecimento. Se a gente olhar do ponto de vista moral, e a gente aqui como psiquiatra tenta deixar um pouquinho de lado a moral para conseguir fazer o nosso trabalho, porque a gente lida toda hora com o rompimento da moral, se a gente for se pegar nisso. Tem instâncias sociais, delegacia, igreja, que vão trabalhar a parte moral. A gente lida com outras coisas. Então, na medida que a gente vê, né, que o nosso olhar vai para o lado moral fortemente, eu acho que a gente acaba se perdendo um pouco na nossa função. Não estou olhando Porque com para certeza ela, né? diriam Para pra ela. Se fosse minha se olhar do paciente, ponto por de- exemplo, fazer essa leitura ao redor, sim, olharia essa perversidade e, de alguma forma, trabalharia para ela ter uma percepção. Olhando desse... socialmente, a gente até falaria que teve um abuso lá. Você pode Sim, dizer que teve um abuso sim, sexual. um abuso. Porque, Não, né, e assim, às vezes, né, o médico... Às vezes não, sempre, né? Quando o médico faz a avaliação de um caso, a gente faz aquela tal anamnese, que é a história clínica, onde a gente captura o que o paciente está sentindo, com as queixas dele, com as palavras dele, mas a gente não para por aí. A gente tenta avaliar um pouco o entorno daquele paciente, não é? Com quem ele convive, o aspecto familiar, das relações, e de relações relevantes que às vezes não são de família, mas chefe, colegas, e coisas que podem contribuir fortemente para a afetação emocional daquela pessoa. Né? Então, esse personagem, o Tomás, que é o instrutor lá, teve uma participação marcante mesmo, né? Ele foi um personagem que fez a diferença ali na vida dela, pro bem ou pro mal, né? De alguma forma ele interferiu, sim, né? E eu acho que na medida que a Nina se transformou, ela conseguiu assumir o lado mulher, ela melhorou. Na medida que ela sai do papel de menina, que ela não é mais menina, ela tem uns 18 a 20 anos, na medida que ela sai do papel de menina, ela melhorou. então, se ela vivesse para isso, a gente não sabe se ela melhorou, Eu porque acho- ela ficou maluca, ela começou a alucinar, ela se via como um cisne, Então, mas eu ela discordo da alucinação. socou o espelho, se esfaqueou com a lâmina, quer dizer, ela sofreu achando que matou a amiga imaginária, que não estava lá, né? E eu sei que você discorda que ela teve um surto psicótico, né? Mas eu ainda defendo isso, porque existe um conceito chamado transtorno psicótico agudo e transitório, vamos supor, que não é necessariamente um estado psicótico de instalação permanente e crônica, mas que depois de certos eventos intensamente traumáticos do ponto de vista emocional, a pessoa pode deflagrar isso, não é? Que seria um quadro talvez até autolimitado. Então, eu não sei, o lapso de tempo que ela tem,
Vocês dizem, não, mas ela teria que ter ficado disfuncional. Eu acho que, assim, para uma psicose se tornar plenamente disfuncional em termos de instalação de sintomas negativos, não é? Isso pode demorar muito tempo. Mas não chama a atenção de ninguém. Em nenhum momento alguém fala, Nina tá doente. Precisa levar a menina no médico. Olha como essa menina Não, tá. porque chamaria Que isso em algum acontece ponto. até Verdade. no quadro prodrômico, você já percebe o estranhamento. Mas na quem pessoa. perceberia? Porque A mãe- ela tá do lado. A mãe, o Thomas, A mãe- a Lily, as pessoas ao redor. A mãe tentava invadir o quarto dela num determinado momento, percebendo que ela estava alterada. Uhum. Teve essa cena que a mãe se empurra na porta, abre pra mim, abre pra mim. Que Então- a mãe acaba não sendo parâmetro para nada, né? Não, que é. é uma mãe absolutamente E que foi invasiva, importante. né? Que Tem mais essa. Foi importante ela peitar a mãe daquele jeito. Então, mas assim, O não Tomás- houve uma construção, né? Foi tudo muito abrupto. Ela pega lá um pedaço de pau e daí ela sai, daí na volta ela concordo tranca na. que foi abrupto. E assim, continuando a minha percepção, eu não acho que ela conseguiu dar conta de ser mulher. Eu acho que, inclusive, ela não dá conta. Por isso ela, de alguma forma, faz essa cisão, né, entre o bem e o mal, se pudesse, né, simplificar bastante, ou seja, aquilo que significaria como profano e aquilo que manteria o lado angelical dela, né, enquanto criança, vamos dizer assim, onde se aproximando muito mais da expectativa da mãe do que aquilo que seria o lado profano. E no final ela acaba se matando. Matando o lado profano. Ela mata o cisne branco. Cisne branco, não, o Agora, lado profano quando não, fala- mata o, perdão, o cisne mata, branco. mata o lado, Lado angelical. angelical. Só que então, eu acho que ela, por quê? Porque ela não deu conta, né? Não que ela fez uma quebra e um amadurecimento. Ela não deu conta, e aí, nesse sentido, eu entenderia a questão psicótica dessa quebra, né? E que ela não conseguiu, de alguma forma, se ver numa identidade única, né? Ela se vê, assim, duplicada. O Thomas, toda vez que ele vai descrever o cisne negro, ele descreve como uma mulher. Ele fala, você transaria com essa mulher? Você tem que me seduzir, não sou eu que tenho que te seduzir. Quando ele vai ver se ela tem condição de ser o cisne negro, ele dá um beijo na boca dela. E ela só ganha porque ela morde a boca dele. Então, assim, a todo momento, o convite é ser mulher, mas mulher no lado mais sexual mesmo. Ele Vamos tá- dizer, o lado fêmea. Eu A acho- todo momento ele está provocando isso. E eu acho que isso ela adquire. Tanto Eu acho que quando que- ela vai no final e ela representa o cisne negro, ela é ovacionada. Quer dizer, ela conseguiu trazer exatamente tudo aquilo que estava sendo solicitado. Que ela estava se Que ela imaginando incorporou. como. Então, mas assim, imaginando penas, né? Imaginando. Ou seja, ela estava numa incorporação muito além do que seria Então, mas esperado essas do ponto de penas, vista, eu não- vamos dizer. Eu não sei se ela. Porque aquela pena final que ela tá fazendo a dança, que ela vira. Vai crescendo, né? Vai crescendo. Aquilo, na verdade, na minha visão, é uma licença poética do diretor para falar. Ela se Sim. transformou no cisne negro. Então, mas se Não, mas transformou. então- Não sei se ela ficou acreditando, olha as Aí, minhas penas. pois é. Então, mas aí, ela assim, teve o vivências, sintoma né, psicótico, aí você desarma ele. Porque você fala, quando aparece uma coisa psicótica, não, é licença poética. Não, mas eu não Né? acho que. Não mostrou ela vendo e falando, olha as minhas penas. Em nenhum momento. Mostrou. Mostrou Bom, a gente Da vendo. forma como eu E vi, depois. ela estava se transformando dentro de uma piração dela ali, né? Dentro de um estado Você desconectado pode da chamar de realidade. piração, de piração, mas aqui entra também o quadro neurótico. Meu questionamento é o quadro psicótico. Essa menina ficou louca? Na minha visão, não. Ela estava Na ficando. minha visão, ela incorporou. Eu acho que a questão não é pegar um paciente que ficou completamente louco e finalizou os processos do enlouquecimento, se é que pode se dizer assim, mas que mostra a ruptura, o processo de uma menina que levava a vida dela mais tímida, mas com aquela pressão pelo balé perfeito, etc e tal, e ela vai, a saúde mental dela vai se degringolando. A gente testemunha o processo de esfacelamento da estrutura mental dela, as fases mais iniciais. Eu Você vê que entendo esse assim. filme, esse filme tem uma história, agora usando um pouco do cinema, ele tem uma estrutura dramática.
né? A Nina tem uma vivência, aí ela é chamada para uma aventura, né? A jornada do herói, que o Joseph Campbell fala muito bem. Ela é chamada para uma aventura, que é fazer esse papel. Depois ela vai passar por testes, aliados, inimigos, e depois ela vai morrer para ressuscitar. A estrutura mitológica cita a morte seguida de uma ressurreição. A morte como a morte daquela pessoa do passado para a ressurreição de uma nova pessoa. Para mim, o diretor aqui é quase literal. Nós estamos numa estrutura dramática. Ela morreu, mas ela ficou melhor. A Nina começou de um jeito o filme e terminou o filme melhor. Não dá pra dizer que ela ficou melhor porque ela se suicidou. Veja, então, essa questão do suicídio me parece mais a morte e ressurreição. Eu entendi. Me parece que é aquela coisa do tipo assim, ela incorporou, eu não entendo aquilo como o suicídio dela. Me ocorreu um dado aqui, que eu lembro que eu li sobre, quando a gente estava vendo esse filme, que o índice de suicídio entre pacientes psicóticos aumenta 10 vezes mais do que o índice comum. E pessoas portadoras de esquizofrenia, em até 50% dos casos, tentam suicídio pelo menos uma vez na vida. Então, assim, mas os dentro também, né? Eu não tenho dados sobre neuróticos. Depressão, o que eu estou falando é do aspecto psicótico. Não, sim, eu estou falando que os psicóticos têm... Por que eu estou mencionando isso? Porque suicídio é muito colado no assunto depressão. Né? As pessoas falam muito, não, quem se suicida é o deprimido. De verdade, dos transtornos mentais é aquele que mais evoca o risco de suicídio, porque na depressão a pessoa vai perdendo os seus motivos de viver, a sua esperança no futuro, vai se vendo como uma pessoa desnecessária ou como um fardo e coisas assim. Agora, será que o suicídio só pode ocorrer nos pacientes deprimidos? Não, esse que é o dado que eu estou trazendo, né? Um paciente psicótico aumenta muito o risco de suicídio, como a Nina, psicótica, que chega num vidro onde ela estava lá lutando com a amiga dela, que só ela estava vendo, e ela, nessa luta, ela quebra um vidro, quebra um espelho, e ela pega o vidro e mata a amiga. Que na verdade não era, ela enfiou em si própria na vida real, tanto que depois ela sangra e morre. Enfim, essa é uma questão que a gente não vai convergir pelo jeito. Eu acho, né? que a gente ficaria aqui mais 3 horas falando de Cisne Negro, mas infelizmente está chegando ao fim. Eu quero ouvir as últimas palavras de Ricardo Canton. Roberto Canton. Roberto Abel. Para mim é um filme que passa... pela questão, volto nas minhas palavras iniciais, né? Pela questão da distorção da identidade, né? E quanto que ela não consegue compor uma identidade e termina com uma identidade quebrada, cindida, e que, assim, eu acho que até, por vezes, pré-psicótica, né? Com uma identidade que ainda não consegue elaborar uma psicose de verdade, né? Então, talvez por isso esses flashes de apresentação psicótica e com um funcionamento razoável. Ricardo Abel. O Karl Jaspers, que é um psiquiatra e filósofo, né, da psicopatologia, que é uma disciplina muito estudada, né, na área de psiquiatria, ele organizava a estrutura do eu de acordo com unidade, identidade, oposição e algum outro item que me escapa. Me parece que, em algum ponto, essa moça ela começa a romper com a identidade do eu, indo ao encontro do que o Dr. Roberto falou. E ruptura de identidade do eu, quando ela não se identifica mais como ela, mas ela pode ser um cisne, mas ela também é um indício de uma psicotização, né? Um início grave até, né? Mas a gente não vai chegar num consenso absoluto, eu já entendi, já está claro, eu dou o braço a torcer. Mas é isso, um filme espetacular que traz esse monte de discussão, a gente não finaliza e, como o Rodrigo disse, a gente poderia estender bem mais, né? Sim. Eu acho esse filme brilhante, eu sou um fãzaço desse filme, já usei várias vezes para dar aula de psiquiatria. Eu não entendo a personagem
como alguém psicótica. Eu acho que esse filme, ele mostra pra gente claramente o despertar de uma mulher, entendeu? De um jeito absolutamente poético, e o Darren Aronofsky faz isso muito bem, ele faz a gente entrar no clima do filme. Ele fez isso com Requiem para um Sonho, ele fez agora na Baleia, que você se sente totalmente envolvido com aquilo e participando de toda aquela neurose. Eu acho que é uma moça com uma série de conflitos internos e que os conflitos permaneceram internos. Então, são conflitos internos. Na medida que são conflitos internos, eu chamaria ela de uma grande neurótica e que passou o filme inteiro para tentar preencher vazios que tinha na personalidade dela e que, finalmente, preencheu. Essa é a minha visão. Bom, a gente agradece muito a audiência, a gente pede de novo, não esqueçam, deixem o seu like, adicione o canal, ative os sininhos da notificação, deixe os seus comentários e avise os colegas para seguir o canal Psiconautas. Ajuda a gente nesse projeto. Um forte abraço. Até mais, gente. Um abraço.